Amados e queridos irmãos, recebam a paz do Senhor Jesus, pastor Davi Bueno, passando por aqui para mais uma lição da nossa escola bíblica dominical. Nós estamos estudando a revista da editora Betel e estamos falando sobre Neemias, restaurando muros, reconstruindo vidas e renovando propósitos. Lições essas que tem como seu comentarista Bispo Samuel Ferreira. E hoje nós vamos falar sobre a lição de domingo, que é a lição de número 4 desse segundo trimestre, que tem como título O Poder das Palavras, Pedras que Edificam e Não Ferem. E eu tenho certeza que Deus irá nos abençoar de uma forma especial. O intuito do nosso canal e da nossa escola bíblica dominical é justamente poder acrescentar na aula que é preparada pelos professores e também abrir o entendimento de todos aqueles que são alunos e que amam o estudo sistemático da palavra do Senhor, nosso Deus. Louvado seja Deus. Deus abençoe a vida de todos vocês. Desde já, eu quero por aqui também agradecer aos 1000 inscritos no canal. Alcançamos 1000 inscritos e que Deus continue te abençoando e que possamos de alguma forma sermos úteis, na propagação do Evangelho. Você que está chegando por aqui no nosso canal pela primeira vez, desde já quero te convidar a conhecer o nosso canal, a se inscrever, deixe o seu like, compartilhe esta mensagem, pois é importante para nós. O YouTube entende que o nosso trabalho tem relevância e com isso alcançaremos mais pessoas através da propagação do Evangelho. Sendo assim, sem mais delongas, vamos ler a lição de número 4. Vamos ler aí. O título diz: O Poder das Palavras, Pedras que Edificam e Não Ferem. Nosso texto áudio está em Neemias 4:3. Estava com ele Tobias, o amonita, e disse: Ainda que edifiquem, vindo uma raposa, derribará o seu muro de pedra. Verdade aplicada. Diante dos astutos ataques do inimigo, precisamos nos revestir do poder do alto e saber quem somos em Deus. Os objetivos da lição: reconhecer que as palavras podem ferir o outro, saber lidar com as injúrias e ressaltar que os servos de Deus vencem com trabalho e fé. O nosso texto de referência se encontra em Neemias, capítulo 4, versículos 1, 2, 4 e 5. E sucedeu que, ouvindo Sambalate, que edificávamos o muro, ardeu em ira e se indignou muito e escarneceu dos judeus. E falou na presença de seus irmãos e do exército de Samaria e disse: Que fazem esses fracos judeus? Permitir-se-lhes a isto? Sacrificarão, acabá-lo-ão num só dia? Vivificarão dos montões do pó as pedras que foram queimadas? Ouve, ó nosso Deus, que somos tão desprezados, e caia o seu opróbrio sobre a sua cabeça, e faze com que seja um despojo numa terra de cativeiro, e não cubras a sua iniquidade, e não se risque diante de ti o seu pecado, pois que te irritaram defronte dos edificadores. Na introdução, o bispo Samuel Ferreira ainda diz que os judeus se uniram e trabalharam com afinco para restaurar os muros de Jerusalém. Quando os inimigos souberam disso, indignaram-se e passaram a zombar deles. Neemias 3. E nesta lição veremos que saber lidar com ataques verbais que tentam nos destruir é uma habilidade que devemos desenvolver para não pecar com as palavras, nem investir no que não nos edifica. Aí ele começa a introduzir aqui o tópico 1, dizendo sobre morte e vida estão no poder da língua.
A Bíblia diz em Provérbios 18:21 que a morte e a vida estão no poder da língua. No Novo Testamento vemos que na dispensação da graça não é diferente, pois Tiago afirma que da boca procede a bênção e a maldição. Tiago 3:10. Portanto, palavras mal colocadas podem provocar feridas profundas naqueles que as ouvem. Então a gente entende em contexto geral que aqui a Bíblia ela revela um princípio poderosíssimo. Palavras não são apenas sons, na verdade são sementes espirituais. Tudo que nós falamos carrega vida ou morte, construção ou destruição. E é importante nós entendermos que toda a palavra que é lançada, ela não volta mais. E de tudo que nós falamos, seja bom ou mal, nós iremos colher do fruto da palavra que sai da nossa boca. A grande verdade é que Deus, ele perdoa, mas Deus não impede que as consequências, as ações das palavras que são verbalizadas pelos nossos lábios se cumpram na nossa vida. Nós lemos aqui que em Provérbios está escrito: a morte e a vida estão no poder da língua. Neemias, no capítulo de número 4, ele nos mostra aqui um cenário de batalhas, não apenas física, mas também verbal. Então, antes de atacar com armas, os inimigos tentaram destruir Neemias e aqueles que estavam ali com o intuito de pôr em prática o que Deus ordenou com palavras. Então, isso nos ensina que toda grande obra de Deus sempre enfrentará, primeiramente, ataques na mente e no coração através de palavras. Nós precisamos entender que, independente do que nós formos fazer para Deus, sempre se levantará pessoas como ferramentas no mundo espiritual por parte do inimigo para querer nos parar. É como eu disse alguns dias atrás em outros vídeos. O inimigo, ele conhece o nosso nome, mas ele procura nos chamar pelos nossos erros, pelos nossos defeitos, pelo nosso passado. Deus, em contrapartida, ele conhece os nossos defeitos, ele sabe do nosso passado, mas ele nos chama pelo nome. E ele simplesmente diz: do seu passado eu não me lembro mais. Então isso faz entender que quando uma pessoa ela se levanta com uma palavra vindo em direção às nossas vidas, e essa palavra não tem um propósito de promover edificação, mas vem para nos atacar, já entendemos de quem essa pessoa está sendo ferramenta. Vamos continuar. As palavras revelam o que temos no coração. Jesus exortou fortemente os fariseus pela sua incredulidade e blasfêmia, deixando claro que aquele era o estado do coração deles. Raça de víboras, como podeis vós dizer boas coisas sendo maus? Pois do que há em abundância no coração, disso fala a boca. Isso significa que é incoerente um verdadeiro convertido a Cristo, cujo coração está cheio do amor de Deus, viver mentindo, murmurando, caluniando, difamando ou dizendo injúrias sobre o próximo. Sanbalate, Tobias e Gesem estavam insatisfeitos antes mesmo da chegada de Neemias. Fato que muito lhe desagradou. Neemias 2:10. Então, quando a obra dos muros começou, eles ficaram furiosos e passaram a caluniar e difamar Neemias e seu povo. Então a gente entende por aqui que o fato da calúnia e da difamação são obras
literalmente concretas do inimigo de nossa alma. Então as palavras, como vemos aqui, elas revelam o que nós temos no nosso coração, ou seja, na nossa mente. Jesus ele declarou, Bispo Samuel Ferreira deixa claro aqui, que a boca ela fala do que o coração ele está cheio. Quem carrega fé, libera fé. Quem carrega amargura, libera o veneno. As palavras, elas são termômetro da alma. Não adianta tentar aparentar espiritualidade, porque a língua, ela revela o interior. Então, quando você difama, quando você calunia uma pessoa, ainda que uma pessoa diga que não, mas ela está sendo instrumento do inimigo de nossa alma. Então, antes de vigiar o que nós falamos, nós devemos tratar o que carregamos por dentro. Tópico 1, 2. As palavras podem matar ou ressuscitar sonhos. Depois de 40 dias espiando a terra de Canaã, os espias apresentaram um relatório muito pessimista aos filhos de Israel, dizendo que seria impossível conquistar aquela terra e por isso deveriam voltar ao Egito. Caleb, entretanto, disse que com aquelas palavras os espias derreteram o coração do povo. E essa é uma expressão muito dura que mostra quanto aquelas palavras foram negativas e desanimadoras, além de matarem os sonhos dos israelitas. Que jamais façamos o coração de outra pessoa derreter, nem sejamos capazes de matar sonhos. As palavras, elas podem matar ou ressuscitar sonhos. Uma palavra, ela pode levantar alguém ou enterrar alguém emocionalmente. Existem pessoas que desistiram por causa de palavras que ouviram. Lembra do que Salomão lhe disse? É mais fácil conquistar uma cidade toda do que um coração que está ferido, um coração que está amargurado. Existem outras pessoas que venceram porque alguém declarou vida, porque alguém declarou uma palavra de ânimo à sua vida. Então, isso faz entender que palavras podem destruir identidade, podem gerar medo ou podem ativar propósitos na vida das pessoas. Se alguém que profetiza vida, não alguém que decreta fracasso. Então, seja esse tipo de pessoa. Alguém que profetiza vida. Se você não pode fazer, então não diga nada. Mas não dê lugar para o inimigo. Porque acredite, a mesma pessoa que há 5 minutos atrás, ela pode ter dado lugar ao Espírito Santo de Deus, com 5 minutos para frente, ela pode dar lugar ao diabo. E é por isso que a Bíblia fala, não deis lugar ao diabo. Mas pastor Davi, isso é bíblico? Isso não é heresia? Se a pessoa tem o Espírito Santo na sua vida e acabou de dar lugar ao Espírito Santo, ela pode também dar lugar ao diabo? Uma pessoa pode estar falando em mistérios com Deus, em línguas estranhas, glorificando, e com 5 minutos pode estar dando lugar ao diabo? Sim, ela pode. Porque a Bíblia fala que o Senhor Jesus, certa feita, perguntou aos discípulos, o que dizem os homens acerca de mim? E eles disseram, uns dizem que o Senhor é um dos profetas, outros dizem que o Senhor é João Batista, o Elias. E ele olhando para eles disse, vocês, o que vocês dizem que eu sou? E a Bíblia nos fala que Pedro tomou a palavra e disse, tu és o Cristo.
tu és o Filho do Deus vivo. E automaticamente o Senhor Jesus disse: bem-aventurado é tu, Simão Bar-Jonas, porque não foi carne e sangue que tu revelou, mas foi o Espírito do meu Pai que está no céu. O Senhor Jesus continuou o sermão e começou a falar do seu sacrifício, da cruz, de tudo que ele iria passar. E o mesmo Pedro tomou a palavra e disse para ele: Senhor, tenha dó de ti mesmo. E o mesmo Jesus que tinha falado que o Espírito Santo havia revelado para ele disse: para trás de mim, Satanás, porque tu conheces só as coisas daqui. Tu não conhece as coisas e não entende as coisas do reino do Pai. Então isto é um fato de que a mesma pessoa que pode dar lugar a Deus, ela pode dar lugar ao diabo. Para fecharmos esse primeiro tópico, tópico 1:3 vai dizer que as palavras de Neemias animaram o povo. Neemias não profetizou e nem falou de nenhuma visão ou sonho aos judeus de Jerusalém. Na verdade, não há nenhuma passagem no livro de Neemias que relate que em algum momento Deus falou com ele. Porém, desde o início de sua missão, todas as palavras de Neemias foram de ânimo, fé e total confiança na palavra de Deus. Aqui temos duas importantes lições. A primeira: devemos abrir os nossos lábios para louvar e bendizer a Deus e abençoar e motivar as pessoas à nossa volta. A segunda, igualmente importante, que devemos evitar conversas que envolvam calúnia, intriga, difamação, porque atitudes assim não condizem com nossa nova vida em Cristo. Jesus nos ordenou falar bem de quem fala mal de nós e orar por quem nos calunia. Então nós entendemos aqui que enquanto os inimigos eles zombavam, Neemias fazia o oposto. Fortalecia o povo com palavras de fé. Ele mesmo disse: lembrai-vos do Senhor, porque o Senhor, ele é grande e terrível. Ele mudou o foco do problema para Deus. O povo não desistiu. Continuou edificando, continuou trabalhando. Então, líderes verdadeiros, cristãos verdadeiros, não espalham medo, mas liberam coragem através das palavras. E, sendo assim, a gente termina aqui o tópico de número 1. Deus abençoe.